Gente, eu tô com inveja dessa questão do Unicamp de ontem. Eu queria ter feito essa questão. A questão tratava da canção Macetando, interpretada por Ivete e Ludmilla, que foi a canção do carnaval, do último carnaval. Deixa eu contar o que aconteceu ontem. Preste atenção. O início do texto, o texto da questão, tinha o seguinte: tinha o sentido literal do verbo macetar. Sabe o sentido denotativo? Macetar. Golpe, golpe com machado, golpe com martelo, golpear com martelo. Beleza. Lá pelo meio do texto havia a seguinte informação. Só que o carnaval é o momento ideal para que se enriqueça o vocabulário de uma língua. Vocês ouviram que se enriqueça o vocabulário, ele é enriquecido pelo homem da rua, Aníbal. Pelo carnaval, pelo momento de descontração mais frouxo da nossa vida, sim. Aí eu lembro da Rede Vizinha, eu estou falando da Rede Vizinha porque eu vejo isso muito lá. Pode ser que vocês encontrem também o que eu vou falar agora aqui nessa rede, mas toda vez que eu entro lá tem isso para mim. Eu também não sei usar muito lá, né? Vamos lá. Toda vez que eu estou lá, chego lá, tem sempre algum especialista, suposto especialista da língua, criticando o falar descontraído do homem da rua. O falar frouxo, corriqueiro, cotidiano da linguagem informal. Uma demonstração expressiva de um total desconhecimento da importância das variações dentro de uma língua para o enriquecimento dessa mesma língua e uma demonstração de aporofobia. Porque se alguém critica alguém pelo fato de um determinado grupo social não dominar as regras da gramática normativa, porque se um grupo não domina as regras da gramática, geralmente é porque esse grupo é pobre. Então, esse sujeito que critica quem não domina essas regras está criticando o pobre que não teve oportunidade de estudar e entender e conhecer uma gramática normativa. Beleza, agora voltando para a questão. A questão pedia para que o estudante não interpretasse, né, mas que ele conseguisse identificar a razão da ampliação de significado do verbo macetar, que deixou de ser o literal, do golpear com o martelo, para ter uma conotação mais sexual, mais sensual, uma conotação proposta no carnaval. Então, o que foi que gerou esse sentido mais sexy, esse sentido mais sensual para o verbo macetar? A letra A dizia que esse sentido mais sexual veio a partir da ocultação do sujeito. Gente, o sujeito não foi ocultado, o sujeito está lá. É a Veveta que está no comando, macetando, macetando, macetando. É a Veveta é o sujeito, Veveta macetando, Veveta macetando. Está lá o sujeito. Então não foi isso. Não foi isso que fez com que a canção ficasse gostosinha e sensual. Letra B. A letra B dizia que a letra era a ocultação, o uso repetido do gerúndio. Esse macetando, essa repetição do macetando, fez com que a canção assumisse uma outra conotação. Não foi isso. Não foi por causa dessa repetição que o texto ficou sensual. Letra C. A letra C falava sobre a adjetivação do verbo. Gente, macetando é verbo, não é adjetivo. É verbo no gerúndio, é uma forma nominal do verbo. Mas continua sendo. É a Veveta que está no comando, a Veveta está macetando, macetando. Continuou sendo verbo e não foi adjetivo. Aí a letra D, que era a alternativa correta, dizia que a falta de complemento, afinal, o verbo macetar é transitivo direto. Então, a ocultação do objeto direto, macetou o que? Não tinha esse o que, não tinha o complemento, fez com que o texto assumisse um outro sentido, ampliasse o seu significado, e aí o fulião insere ali o que ele quiser nesse apagamento do objeto direto. Vamos colocar o que a gente quiser colocar, que foi apagado aqui. Era essa letra D. Eu só senti falta do seguinte, mas por que a questão também não falou de recursos paralinguísticos? Porque essa canção é sexy, não é só porque foi apagado o objeto direto, macetou o quê? Por conta da expressão facial da Ivete e da Ludmilla, da coreografia do carnaval, do movimento do corpo, o que a gente chama de recursos paralinguísticos, né? Que são recursos que a gente só tem na fala, que a gente não tem no texto escrito, que eles vivificam a mensagem, eles desfazem ambiguidades, eles esclarecem para a gente. Então, a partir do momento em que há uma coreografia, em que há uma expressão facial, um carnaval e uma intenção, né, com tudo isso, aí o verbo, sim, ele assumiu um significado, um outro significado saindo do seu sentido literal. Ficou bonitinho essa questão, né? Quero mais. Beijo.